Clara apertou a toalha fina do hotel contra o corpo enquanto saía do quarto naquela noite. O corredor estava vazio e ela só precisava de 2 minutos para buscar um lanche na máquina. 2 minutos. Nada poderia dar errado em 2 minutos. Foi quando ela escorregou no chão molhado. A toalha voou longe e Clara caiu de costas, completamente exposta. No exato momento em que um homem alto de terno impecável saía do elevador. Ele parou, piscou 2 vezes e um sorriso debochado tomou conta do seu rosto. «Boa noite», disse ele, claramente se divertindo com a situação. Clara agarrou a toalha desesperadamente, o rosto vermelho como pimentão. Desculpa, escorreguei». O homem acenou educadamente e continuou caminhando, mas ela podia jurar que ele estava rindo baixinho. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias cheias de surpresas, momentos que fazem o coração acelerar, e aquele romance que a gente torce do primeiro ao último segundo. Clara Nogueira tinha 29 anos e uma habilidade impressionante para transformar qualquer situação difícil em motivo de piada. Mãe solo de Tom, um menino de 6 anos cheio de energia, ela passara os últimos meses fazendo de tudo, vendendo doces na escola, limpando casas, cuidando de crianças. Qualquer trabalho honesto que ajudasse a pagar as contas. A entrevista de emprego na Arantes em Associados era a chance que ela esperava há meses. Uma vaga de assistente administrativa numa empresa séria, com salário fixo e benefícios. O tipo de oportunidade que poderia mudar a vida dela e de Tom. Como a empresa ficava em outra cidade, Clara economizou cada centavo para a viagem. Escolheu o hotel mais barato que encontrou. Um lugar simples com tapetes gastos e toalhas que mais pareciam guardanapos de papel. Mas era limpo, e por uma noite serviria. Depois do incidente no corredor, Clara voltou para o quarto mortificada. Passou a noite toda ensaiando a mesma desculpa caso reencontrasse o homem. Desculpa, escorreguei. Nem ela acreditava naquilo. Na manhã seguinte, ela se arrumou com cuidado. Vestiu o único terno que tinha, comprado numa liquidação anos atrás, mas ainda apresentável, e prendeu os cabelos castanhos num coque elegante. Respirou fundo no espelho. Você consegue, Clara. É só uma entrevista. A empresa ficava num prédio espelhado de 15 andares. Clara subiu até o 12º andar, impressionada com a elegância do lugar. Piso de mármore, móveis modernos, funcionários bem vestidos transitando pelos corredores. A recepcionista a acompanhou até a sala de reuniões. O Sr. Miguel vai recebê-la em instantes, disse indicando uma cadeira. Clara sentou-se nervosa, organizando os papéis na pasta. A porta se abriu e um homem entrou com passos firmes. Bom dia, sou Miguel Arantes, supervisor do setor de administração, disse ele, estendendo a mão. Clara levantou os olhos e congelou. Era ele, o homem da toalha. Miguel, por sua vez, reconheceu-a imediatamente, mas manteve a expressão profissional. Apenas um ligeiro brilho divertido nos olhos castanhos denunciava que ele se lembrava perfeitamente da noite anterior. Prazer, Clara Nogueira, ela conseguiu dizer, apertando a mão dele com mais força do que pretendia. O prazer é meu. Vamos começar. Durante toda a entrevista, Clara se esforçou para manter o profissionalismo. Respondeu às perguntas sobre experiência, apresentou suas qualificações, explicou seus períodos de trabalho anterior. Miguel fazia anotações, sempre sério, mas ela podia sentir aquele meio sorriso ameaçando aparecer nos cantos da boca dele. Por que quer trabalhar aqui, Clara? Porque preciso de estabilidade para meu filho. E porque sou boa no que faço, mesmo quando escorrego um pouco. A última palavra saiu sem ela querer. Miguel levantou a sobrancelha, claramente se esforçando para não rir. Acidentes acontecem, disse ele, os olhos brilhando. O importante é como reagimos a eles. Clara saiu da entrevista certa de que havia perdido a vaga. Passou 2 dias remoendo cada palavra,
cada gesto, imaginando Miguel contando para os colegas sobre a candidata que ele conhecera em circunstâncias interessantes. Na quinta-feira, seu telefone tocou. Alô, Clara. Aqui é da Arantes em Associados. Tem uma hora para conversar? O coração dela disparou. Claro. Você foi selecionada para a vaga. Pode começar na segunda-feira? Clara gritou tão alto que Tom veio correndo do quarto, pensando que ela havia se machucado. Mamãe ganhou o emprego, ela disse, pegando o menino no colo e rodopiando pela sala. Vamos comer pizza para comemorar? Perguntou Tom, e Clara riu. Vamos, sim, a melhor pizza da cidade. Na segunda-feira, Clara chegou à empresa 15 minutos mais cedo. Vestiu sua melhor roupa social e prendeu o cabelo num rabo de cavalo baixo. Apresentou-se à recepcionista e foi acompanhada até o departamento administrativo. Clara! Uma mulher ruiva de uns 40 anos se aproximou sorrindo. Sou Júlia, vamos trabalhar juntas. Bem-vinda ao time. Júlia era simpática e falante, daquelas pessoas que fazem qualquer ambiente ficar mais acolhedor. Mostrou a mesa de Clara, explicou as rotinas do setor, apresentou alguns colegas. E o Miguel? Ele é como chefe? Clara perguntou, tentando soar casual. Miguel é o máximo. Sério, mas justo. Exigente, mas reconhece quando a gente faz um bom trabalho. E entre nós, Júlia baixou a voz, ele é solteiro e um dos homens mais cobiçados da empresa. Clara fingiu que estava muito ocupada organizando os papéis na mesa. Interessante, muito interessante. Durante os primeiros dias, Clara mal via Miguel. Ele aparecia de vez em quando para alguma reunião, cumprimentava todos educadamente e ela retribuía com um aceno profissional. Nada mais. Até que na quarta-feira ela estava carregando uma pilha de pastas quando esbarrou nele no corredor. As pastas voaram e os papéis se espalharam pelo chão. De novo? Miguel disse, se abaixando para ajudar a recolher os documentos. Eu juro que não faço de propósito, Clara murmurou, vermelha de vergonha. Eu sei, ele riu baixinho. Você é naturalmente dinâmica. Eles recolheram os papéis em silêncio. Quando se levantaram, ficaram muito próximos por um instante. Clara podia sentir o perfume dele, discreto e masculino. Miguel segurou o olhar dela por mais tempo do que seria necessário. Obrigada pela ajuda, ela disse, tentando ignorar as borboletas na barriga. Disponha. E Clara? Sim? Cuidado nos corredores. Eles podem ser traiçoeiros. Ele piscou e seguiu o caminho, deixando Clara plantada ali com um sorriso bobo no rosto. A partir daquele dia, Miguel começou a aparecer mais no departamento. Sempre por motivos profissionais, é claro. Precisava conferir relatórios, discutir prazos, alinhar procedimentos. Mas suas conversas com Clara se estendiam um pouco mais que o necessário. Como está se adaptando ao trabalho? Perguntou ele numa sexta-feira. Bem, Júlia é uma ótima professora e o pessoal aqui é muito acolhedor. E seu filho, Tom, não é? Como ele está lidando com a sua mudança de rotina? Clara ficou surpresa que ele lembrava o nome de Tom. Está feliz. Disse que agora posso comprar mais chocolate para ele. Miguel sorriu. Prioridades corretas. Ele tem 6 anos. Para ele, chocolate resolve qualquer problema. Criança sábia. Essas pequenas conversas se tornaram constantes. Miguel sempre perguntava sobre Tom, sobre como Clara estava se sentindo no trabalho, se precisava de alguma coisa. Era atencioso sem ser invasivo, interessado sem ser inconveniente. Júlia, é claro, percebeu tudo. Menina, o Miguel está de olho em você, disse ela durante o almoço. Que isso, Júlia? Ele é só educado. Educado? Clara, ele perguntou 3 vezes esta semana se você está precisando de alguma coisa. Para mim, ele pergunta no máximo se eu terminei o relatório. Você está exagerando. Estou nada. E outra coisa, você também está de olho nele. Clara engasgou com o refrigerante. Eu não estou. Ah, não? Então por que você sempre se arruma um pouquinho mais nos dias que tem reunião com ele? Clara ia protestar, mas parou. Júlia tinha razão.
Nos dias que sabia que veria Miguel, ela escolhia a roupa com mais cuidado, passava um pouco mais de brilho labial, prendia o cabelo de uma forma diferente. Tá bom, talvez eu goste um pouquinho dele, admitiu. Um pouquinho. Menina, você fica vermelha só de ouvir o nome dele. E era verdade. Clara sentia algo que não sentia há muito tempo. Uma ansiedade gostosa antes de chegar ao trabalho. Uma alegria boba quando recebia um sorriso dele. Uma decepção pequena nos dias que ele não aparecia no departamento. O problema era que Miguel era seu chefe. E ela era mãe solteira, com responsabilidades, contas para pagar. Uma vida que não tinha espaço para complicações. Pelo menos, era isso que ela tentava se convencer. Numa quinta-feira à tarde, Clara recebeu uma ligação da escola. Mãe do Tom, precisa vir buscá-lo. Ele caiu no recreio e bateu a cabeça. Nada grave, mas está chorando e pedindo você. Clara desligou o telefone em pânico, pegou a bolsa, avisou Júlia rapidamente e correu para o elevador. Estava tão nervosa que apertou o botão errado e foi parar no andar da diretoria. Quando as portas se abriram, Miguel estava esperando o elevador. Clara, o que aconteceu? Você está pálida. Tom, ele caiu na escola. Preciso ir buscar ele. Vamos, eu te levo. Não precisa, eu pego um táxi. Clara, você está tremendo, não vai dirigir assim, vem. Miguel a acompanhou até a garagem e abriu a porta do carro para ela. Durante o trajeto, ele dirigia com cuidado e falava em tom calmo. Crianças caem o tempo todo. Tom é forte, vai ficar bem. Eu sei, mas quando eles ligam da escola, a gente sempre imagina o pior. É normal, mostra que você é uma mãe dedicada. Na escola, Tom estava sentado na enfermaria com um curativo pequeno na testa, os olhos ainda marejados. Mamãe! Eu bati a cabeça, mas fui corajoso, disse ele correndo para os braços dela. Clara respirou aliviada. Esse é o Miguel, ela explicou quando o menino o notou na porta. Miguel se abaixou e sorriu. Oi, campeão. Ouvi dizer que você foi muito corajoso hoje. Tom assentiu, orgulhoso. Miguel elogiou o menino e os três saíram juntos. Clara finalmente mais tranquila. No carro a caminho de casa, Tom tagarelou no banco de trás. Miguel, você tem filhos? Não tenho. Por quê? Tom! Clara repreendeu. Tudo bem. Miguel riu. Ainda não encontrei alguém especial para formar uma família, Tom. Minha mãe é especial. Ela faz o melhor macarrão do mundo e conta histórias engraçadas antes de dormir. Clara sentiu o rosto esquentar. Tom, para de falar bobagem. Não é bobagem, é verdade. Miguel olhou pelo retrovisor e sorriu para o menino. Tenho certeza de que é verdade. Quando chegaram ao prédio de Clara, Miguel insistiu em acompanhá-los até o apartamento. Não precisa subir, Clara disse. Quero ter certeza de que vocês chegaram bem. O apartamento de Clara era pequeno, mas aconchegante. Tom correu para o quarto buscar alguns brinquedos para mostrar a Miguel, deixando os dois sozinhos na sala. Obrigada por hoje, Clara disse. Você não precisava ter feito tudo isso. Claro que precisava. Você estava preocupada, e Tom precisava da mãe. Era o mínimo que eu podia fazer. Não era obrigação sua. Não foi obrigação, Clara. Foi escolha. Eles se olharam por um momento, e Clara sentiu que algo estava mudando entre eles. Não era mais apenas uma atração boba. Era algo mais profundo, mais real. Tom voltou carregando uma coleção de carrinhos e montou um pequeno cenário na mesa de centro. Miguel se sentou no chão com ele, brincando e fazendo vozes engraçadas para os carrinhos. Clara os observava da cozinha, preparando um lanche, e sentia o peito apertado de emoção. Fazia tanto tempo que era só ela e Tom. Ver o filho interagindo tão naturalmente com Miguel e ver Miguel genuinamente se divertindo com uma criança mexia com algo que ela havia guardado muito fundo no coração. Miguel, você quer jantar com a gente? Tom perguntou de repente. Tom! Clara protestou. O Miguel deve ter compromissos. Na verdade, Miguel disse, levantando do chão, aceito o convite, se você não se importar. Clara não sabia o que dizer. Parte dela queria que ele ficasse.
Outra parte sabia que isso complicaria tudo. Só se você promete não julgar minha culinária, disse finalmente. Prometo. O jantar foi simples. Macarrão com molho de tomate, salada e pão caseiro que Clara havia feito no fim de semana. Mas a conversa fluiu naturalmente, com Tom contando histórias da escola, Miguel falando sobre viagens que havia feito e Clara descobrindo que ele tinha um senso de humor afiado e uma risada contagiante. Depois do jantar, Tom pediu para Miguel ler uma história para ele. Clara ia protestar, mas Miguel aceitou na hora. Qual você quer? Perguntou, examinando os livros na estante do menino. Essa. Tom escolheu um livro sobre dragões e cavaleiros. Clara terminou de lavar a louça e foi até o quarto. Encontrou Miguel sentado na cama de Tom, lendo com vozes diferentes para cada personagem. Tom ria e fazia perguntas completamente entretido. Quando a história terminou, Tom deu um abraço em Miguel. Obrigado. Você lê muito bem. Obrigado por me deixar ler para você. Clara colocou Tom para dormir e voltou para a sala, onde Miguel a esperava. Ele é incrível, disse Miguel. Inteligente, educado, engraçado. Você está fazendo um trabalho excelente. Obrigada, é difícil criar ele sozinha, mas ele sempre foi meu porto seguro. Posso perguntar sobre o pai dele? Clara suspirou. Ele nunca quis assumir a responsabilidade. Quando soube da gravidez, disse que era jovem demais para ser pai e desapareceu. Tom pergunta sobre ele às vezes, mas aprendi a responder que algumas pessoas não estão prontas para ser pais e não é culpa dele. Você é muito forte, Clara. Não tenho escolha. Quando você é mãe, é tudo ou nada. Eles conversaram até tarde. Miguel falou sobre sua empresa, sobre como assumira o negócio do pai anos atrás, sobre a responsabilidade de manter funcionários empregados. Clara falou sobre seus sonhos antigos, sobre como havia deixado a faculdade quando Tom nasceu, mas que agora estava pensando em voltar a estudar. Você devia mesmo, Miguel disse. É inteligente, dedicada. Conseguiria qualquer coisa que quisesse. É fácil falar. Difícil é encontrar tempo e dinheiro. A empresa tem um programa de incentivo aos estudos. Posso te passar as informações. Você faria isso? Claro. Talentos como o seu devem ser incentivados. Quando Miguel finalmente foi embora, já passava da meia-noite. Clara ficou encostada na porta, ainda sentindo o cheiro do perfume dele na sala. Júlia tinha razão. Ela estava gostando muito mais de Miguel do que seria prudente. Nos dias seguintes, algo mudou na dinâmica entre eles. Miguel continuava profissional no trabalho, mas agora havia uma familiaridade nova. Ele perguntava sobre Tom, sobre como Clara estava se sentindo, se estava gostando de morar na cidade. Uma tarde, ele apareceu no departamento com um chocolate. Para o Tom, disse, colocando a barra na mesa de Clara. Ouvi dizer que chocolate resolve qualquer problema. Clara sorriu, lembrando da conversa que haviam tido semanas antes. Ele vai ficar nas nuvens. Obrigada. E para você? Miguel colocou um envelope ao lado do chocolate. Informações sobre o programa de estudos. Clara abriu o envelope e leu rapidamente. A empresa cobria 80% dos custos de cursos de graduação e pós-graduação para funcionários. Miguel, isso é incrível, obrigada. Você merece, Clara. Merece todas as oportunidades do mundo. Naquela noite, Clara ligou para Miguel. Alô? Oi, sou eu. Clara. Oi, tudo bem? Queria te convidar para jantar, aqui em casa. É minha forma de agradecer por tudo que você tem feito. Não precisa me agradecer. Precisa sim. Sábado, 7 horas? Aceito. Na sexta-feira, Júlia notou que Clara estava particularmente nervosa. Vai acontecer alguma coisa no fim de semana? Perguntou com um sorriso maroto. Miguel vem jantar em casa amanhã. Uau, as coisas estão esquentando. Júlia, é só um jantar, um agradecimento. Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra. Clara passou o sábado inteiro cozinhando. Fez lasanha, sua especialidade. Preparou uma salada caprichada e Tom a ajudou a fazer brigadeiros de sobremesa.
Miguel vem jantar de novo. Tom comemorava, lambendo a colher de brigadeiro. Não fala de boca cheia, Clara riu. Mamãe, você gosta do Miguel? A pergunta pegou Clara desprevenida. Por que pergunta? Porque você fica diferente quando ele vem aqui. Fica mais feliz. Clara se agachou na altura do filho. E você? Gosta dele? Gosto. Ele é legal e lê histórias muito bem. Faz você sorrir. Miguel chegou pontualmente às 7 com flores para Clara e um livrinho novo para Tom. Mais dragões! Tom gritou vendo a capa. Achei que você ia gostar. Durante o jantar, a conversa fluiu ainda mais naturalmente que da primeira vez. Miguel elogiou a lasanha, contou histórias engraçadas de viagens e ouviu atentamente os planos de Tom para quando crescer. Quero ser bombeiro ou astronauta, disse o menino. Ou os dois. Por que não? Miguel concordou. Astronauta bombeiro. Combate incêndios espaciais. Assim eu posso ajudar todo mundo. Depois que Tom foi dormir, Clara e Miguel ficaram na varanda pequena do apartamento, tomando vinho e conversando baixinho. Posso te fazer uma pergunta? Clara disse. Claro. Por que você está fazendo tudo isso? Sendo tão gentil comigo e com Tom? Miguel ficou quieto por um momento. Porque vocês dois me lembraram que a vida pode ser leve. E porque eu estou me apaixonando por vocês. Clara sentiu o coração acelerar. Miguel, eu sei que é complicado. Sou seu chefe, você tem Tom para pensar, nossa situação não é simples, mas eu precisava falar. Clara bebeu um gole de vinho, tentando organizar os pensamentos. Aprendi a ser forte desde que Tom nasceu. Por muito tempo achei mais seguro manter tudo só entre nós dois. E agora? Agora você apareceu e bagunçou tudo. Ela riu. Você me faz querer coisas que eu nem sabia que ainda queria. Que tipo de coisas? Companhia, conversa. Alguém que goste de Tom tanto quanto eu. Alguém que me faça rir. Ela o encarou. Alguém que me veja como mulher, não só como mãe. Miguel se aproximou devagar. Posso te beijar? Em resposta, Clara se inclinou em direção a ele. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Miguel encostou a testa na dela. Então, vamos tentar? Vamos devagar, Clara disse. Por Tom, por nós, mas vamos tentar. Nas semanas seguintes, Miguel se tornou presença constante na vida deles. Buscava Clara no trabalho às sextas-feiras e os três iam ao cinema. Aparecia nos fins de semana para ajudar Tom com a lição de casa. Levava Clara para jantar quando conseguiam alguém para ficar com o menino. Tom adorava ter Miguel por perto. Finalmente tinha uma figura masculina para conversar sobre carros, futebol e todas as coisas que uma mãe, por mais dedicada que fosse, não entendia direito. Uma noite, 3 meses depois do primeiro jantar, Tom fez uma pergunta que deixou Clara sem resposta. Mamãe, Miguel vai ser meu pai? Clara e Miguel estavam terminando de lavar a louça quando Tom apareceu na cozinha de pijama. Como assim, amor? Clara perguntou. Pedro da escola disse que quando a mãe namora alguém, ele pode virar pai da gente. Miguel pode ser meu pai? Clara olhou para Miguel, sem saber o que responder. Eles ainda não haviam conversado sobre o futuro, sobre planos, sobre o que aquele relacionamento significava a longo prazo. Miguel se agachou na altura de Tom. Eu gostaria muito de ser seu pai, Tom, se sua mãe deixar. Tom olhou para Clara com os olhos brilhando. Deixa, mãe, por favor. Clara sentiu os olhos marejarem. Nem nos seus sonhos mais ousados havia imaginado que poderia ter aquilo. Um homem que amasse seu filho como se fosse seu próprio sangue. Deixo, disse ela, a voz embargada. Tom deu um grito de alegria e abraçou Miguel. Agora você vai ler história para mim toda noite? Todas as noites, Miguel prometeu. 6 meses depois, numa manhã de sábado, Clara acordou com cheiro de panquecas vindas da cozinha. Encontrou Miguel e Tom preparando o café da manhã juntos, os dois usando aventais e com farinha no rosto. Surpresa! Gritou Tom. Fizemos café especial para você. Que isso?
Alguma data importante? Clara perguntou, ainda sonolenta. Miguel se aproximou e a beijou suavemente. Hoje faz exatamente 1 ano que você tropeçou no meu coração, disse ele, entregando uma pequena caixinha. Clara abriu a caixa e encontrou um anel simples, delicado, com uma pedra pequena que brilhava sob a luz da manhã. Miguel, casa comigo, Clara. Vamos ser uma família de verdade. Eu, você e nosso filho. Nosso filho? Ela repetiu emocionada. Tom já me adotou. Agora é minha vez de adotar vocês dois oficialmente. Tom pulava ao redor da mesa. Fala sim, mãe, fala sim. Clara olhou para Miguel, para Tom, para a vida que haviam construído juntos. Uma vida cheia de risadas, trapalhadas, histórias na hora de dormir, jantares em família e um amor que cresceu do jeito mais inesperado possível. Sim, disse ela enquanto Miguel colocava o anel em seu dedo. Claro que sim. Tom berrou de alegria e se jogou nos braços dos dois. Miguel levantou o menino no colo e beijou Clara, os três rindo e chorando ao mesmo tempo. 1 ano depois, no dia do casamento, Júlia foi a madrinha e não parava de chorar. Eu sabia desde o primeiro dia, dizia ela para qualquer um que quisesse ouvir. Durante a festa, Tom, agora com 7 anos e usando um pequeno smoking, fez um discurso. Quero agradecer ao Miguel por fazer minha mãe sorrir todos os dias, e por ler histórias muito bem, e por me ensinar a andar de bicicleta. Agora nós somos uma família de verdade. Mais tarde, quando os convidados já haviam ido embora e Tom dormia profundamente no quarto de hotel, Clara e Miguel ficaram na varanda, observando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Miguel perguntou. De ter escorregado no corredor daquele hotel? Nunca, Clara riu. Foi o melhor tropeço da minha vida. Para mim também. Você sabia que ia me contratar desde a entrevista? Sabia. Mesmo nervosa, mesmo vermelha de vergonha, você foi a melhor candidata. Inteligente, determinada, sincera. Eu só não imaginava que ia me apaixonar por você no processo. Clara se aninhou nos braços dele. Obrigada, disse ela. Por quê? Por ver em mim muito mais do que eu via em mim mesma. Por amar Tom como se ele fosse seu filho desde sempre. Por me ensinar que a gente pode tropeçar na vida e ainda assim encontrar exatamente onde deveria estar. Miguel a beijou suavemente. Obrigado você, disse ele, por me ensinar que família não é só sobre sangue. É sobre escolhas. E eu escolho vocês dois, todos os dias. Do quarto ao lado, Tom resmungou sonolento. Parem de conversar e venham dormir. Amanhã quero ir à praia. Clara riu baixo. Às vezes a vida só precisava de um tropeço para colocá-la exatamente onde deveria estar. 2 anos depois, ao se formar na faculdade com Miguel e Tom na plateia, ela teve certeza disso. Porque às vezes, o destino usa as situações mais constrangedoras para colocar as pessoas certas no caminho umas das outras. E às vezes, um simples tropeço pode ser o primeiro passo de uma vida inteira de felicidade.